De volta com o nosso programa Espaço Cidadão, ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. No programa de hoje, no primeiro bloco, vamos conversar com o prefeito de Natal, Ney Lopes Júnior. Boa noite, Robson. Boa noite aos telespectadores do Espaço Cidadão. É sempre um prazer e uma satisfação estar participando aqui desse bate-papo, né, com você e com seus telespectadores que participam ativamente. O interessante, o diferencial do seu programa é essa interatividade com os seus telespectadores. E até agradeço a sua mãe que no aniversário dela me cedeu você para vir aqui para a entrevista. Eu estava lá e vim aqui para ser entrevistado aqui no Espaço Cidadão, mas retornarei. Muito bem. Gostaria de saber como é que está esse período relâmpago. Você começou, tem acho que em torno de uns 4 dias aproximadamente que assumiu a Prefeitura de Natal. Amanhã terá uma primeira reunião com o secretariado. O que é que deu para fazer nesse curtíssimo espaço de tempo? Robson, de fato eu assumi a Prefeitura de Natal há cerca de 4 dias, como você mesmo afirmou. Devo ficar aí à frente da Prefeitura por mais 11 dias, quando teremos a virada do ano e o prefeito Carlos Eduardo vai assumir a Prefeitura, e eu venho administrando a cidade dentro daquilo que é possível fazer. O pouco que é possível fazer, eu farei. E estou tentando fazer até um pouco mais do que é possível, dentro do esforço, com muita determinação, com muito empenho, né, trabalhando de segunda a segunda, buscando alternativas, com muita prudência, com muito equilíbrio e com muita responsabilidade. Eu venho usando da criatividade. Minha maior ferramenta de trabalho, apesar do pouco tempo, que eu costumo dizer até um mandato meteórico, né, de 18 dias, mas eu venho fazendo uso da criatividade para poder minimizar os problemas de Natal. É evidente que eu não tenho como resolver, gostaria muito de poder, estou me esforçando para resolver, para fazer o máximo que eu puder, mas existe a burocracia, existe a falta de recursos na Prefeitura, mas é possível pelo menos desenvolver e concretizar, melhor dizendo, algumas ações. E para isso eu tive que priorizar algumas delas. Por exemplo, a minha prioridade total e absoluta é o pagamento do funcionalismo público e, inclusive, dos terceirizados. Eu estaria sendo leviano se eu afirmasse aqui que vou conseguir. Por que eu não vou enganar, não vou mentir para o telespectador por um exemplo simples. Por exemplo, e até pela transparência também do meu mandato, que eu também optei, além da prudência, eu optei pela transparência. Eu vou dar um número aqui que você, Robson, vai ficar abismado, assim como o telespectador, a quem eu peço, a sociedade de Natal, a compreensão. Para que você tenha uma ideia, a folha do funcionalismo público, tirando os terceirizados, gira em torno, numa média hoje, de 40 milhões de reais. Sabe quanto nós temos hoje, dia 17 de dezembro, na conta da Prefeitura? 7 milhões de reais para tudo. E a folha custa em torno de 40 milhões de reais. É evidente que nós temos ainda a receber uma parcela do ICMS, do FPM e alguns recursos que nós estamos tentando desbloquear judicialmente. Então, eu estou dando o máximo estou de fato priorizando o pagamento do funcionalismo público e dos terceirizados. Esta é uma meta fundamental a ser cumprida. Inclusive, está sendo publicado no Diário Oficial de amanhã uma medida que eu tomei agora há pouco com o intuito de conter despesas, que é no sentido de qualquer pagamento acima de 50 mil reais deve ter a autorização expressa do gabinete do prefeito. Está sendo publicado no Diário Oficial de amanhã. Isso é uma forma justamente de fazer caixa realmente e arrecadar. Controlar mais a despesa. Controlar mais as despesas para que eu possa atingir a minha meta, que estou me esforçando, não posso prometer porque não depende de mim, mas cumprir a meta de pagar os salários dos funcionários da Prefeitura e dos terceirizados. Prefeito, amanhã acontecerá uma reunião importante com todo o secretariado. Será a primeira reunião, pelo menos oficial, porque eu sei que já aconteceram alguns contatos com os secretários, né, isoladamente, mas amanhã vai acontecer a primeira reunião oficial com todo o secretariado da Prefeitura. Eu gostaria que você pudesse nos falar quais seriam as principais diretrizes que você pretende colocar amanhã. Eu já tive várias reuniões de forma isolada com os secretários de algumas pastas, mas amanhã teremos realmente a primeira reunião com todo o secretariado para que
cada um possa expor a situação da sua secretaria, a situação financeira, a situação dos programas, do andamento dos programas, para que nós possamos estabelecer metas. Eu sei que tem pouco tempo, mas se eu estivesse à frente da prefeitura por 24 horas, eu teria nada sem metas e planejamento, dá certo. Então eu pretendo amanhã ouvir de todos os secretários a situação de cada secretaria com o intuito, repito, de naquelas situações em que for possível, a gente cortar, eliminar as despesas e para, com isso, transformar em uma receita para o pagamento do funcionalismo público. Ou até mesmo, em alguns casos, Robson, e aí eu venho mantendo uma espécie de parceria, ou pelo menos um contato com o Tribunal de Contas do Estado, com o Ministério Público, estou procurando o Tribunal de Justiça para que a gente possa mudar algumas coisas. Por exemplo, existe na Prefeitura hoje uma taxa da COSIP, da iluminação pública, que tem cerca de 3 milhões em caixa. Aí o cidadão pode perguntar, mas você não pode usar isso para o pagamento do funcionalismo público? A princípio, não. Mas se houver um consenso com a justiça, uma autorização... Exatamente. Aí diante você pode, do estado de calamidade e que nós estamos vivendo no Ministério, na cidade do Natal, eu estou buscando estas instituições para que de uma forma legal e transparente a gente possa fazer todo este remanejamento, né, que a princípio é proibido, mas que a gente possa remanejar esses recursos. Eu estou dando esse exemplo da taxa de iluminação, mas existem outros casos, né, para que junto com o Ministério Público, junto com o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas, a gente possa viabilizar os recursos para os pagamentos do funcionalismo público, repito, pela terceira vez, e também dos serviços que são essenciais prestados à sociedade, como, por exemplo, a limpeza da cidade. Uma das prioridades é a questão da limpeza da cidade. Inclusive, eu conversei com o promotor do meio ambiente, que com toda razão, no exercício da sua função, manifestou uma preocupação no que diz respeito à limpeza da nossa cidade e certamente será objeto da reunião de amanhã, com o presidente da Urbana, João Bastos, onde eu tratarei até de forma separada, pois é uma situação atípica que nós precisamos administrar sem que com isso cause qualquer prejuízo à cidade e ao cidadão natalense. Temos aqui uma pergunta por mensagem de texto. Você que está em casa pode participar conosco. Basta mandar sua pergunta pelo Twitter. No Twitter é o @RobsonCidadão, ou por mensagem de texto para o celular. O pessoal às vezes telefone confunde, mas é só mensagem de texto no 99827916. Conversando aqui hoje no Espaço Cidadão com o prefeito de Natal, Ney Lopes Júnior, do Democratas. A professora Betânia pergunta quando os professores terceirizados irão receber seus 3 meses de salário atrasado. Alguma expectativa nesse caso específico? Professor, este é o meu esforço, é o que eu já havia explicado. A minha intenção é que eu possa arrecadar, né, os recursos suficientes para este pagamento. Repito, é uma prioridade total e absoluta. Eu sei, eu entendo, sou sensível, né, a aflição não somente dos professores, como de outros profissionais, mas a prefeitura, eu peguei a prefeitura, além de apenas uma administração meteórica de 18 dias com 11 dias úteis, mas mesmo assim tentarei fazer, como diz a expressão popular, de um limão uma limonada. Farei todo o esforço possível. Agora, eu seria leviano, estaria enganando se eu desse essa garantia. Eu estou me esforçando e pode ter a certeza que estou dando o máximo de mim, cortando gastos, suspendendo despesas para que nós possamos atingir este fim, que é o pagamento do funcionalismo e dos terceirizados, também da educação, inclusive, que foi alvo, né, de matéria da imprensa nacional recentemente. Temos aqui uma participação da Leila. Ela diz: olá, não o conheço pessoalmente, mas o admiro muito, elegido. E parabeniza a sua atuação, a Leila. Eu agradeço, Leila, a sua participação e estarei sempre a serviço do povo de Natal. A partir de 1º de janeiro, não deixarei de trabalhar por nossa cidade. Só que a partir de 1º de janeiro, não mais como prefeito, nem mais como vereador. Estarei trabalhando como advogado e como jornalista.
Temos aqui uma pergunta, a pessoa não identificou, se é importante você mande o nome, o bairro de onde está falando, a cidade onde está falando, se não for daqui de Natal, para a gente fazer a pergunta direto. Mas a pergunta é o seguinte, quando será concluído o pagamento do 13º? O pagamento do 13º será concluído, eu já solicitei hoje a secretária Selma do Planejamento para que na reunião de amanhã ela já me apresentasse uma planilha com o que falta do pagamento do 13º para que eu possa já autorizar e determinar o pagamento. E antecipo que para o funcionalismo público, né, sem prejuízo dos demais, mas o primeiro lote, o pagamento ele é efetuado em 3 lotes, Robson. O primeiro lote eu já pretendo, inclusive, antecipar este pagamento aos funcionários da Prefeitura e o segundo lote, o terceiro lote, sucessivamente, e também os terceirizados, se for possível, se eu conseguir arrecadar esses recursos conforme as metas que eu estabeleci e já expliquei no início da nossa entrevista. Pelo Twitter, no Robson Cidadão, o Júlio César, de Candelária, pergunta se Ney Lopes Júnior, hoje prefeito de Natal, votou a favor do aumento dos professores e, se em caso positivo, como justifica? Se eu votei a favor do aumento dos professores... Do salário... do salário, acho que o aumento, quando se refere aqui, dos vereadores. Dos vereadores e do próprio prefeito. Não, eu não votei, eu não estava em plenário no momento da primeira votação, votação e primeira discussão. Eu não estive na Câmara, né, na primeira metade da sessão, mas tive que sair para um encontro com o então prefeito Paulinho Freire, justamente para discutir este momento de transição, dessa mini transição, que foi justamente no outro dia que eu assumi a Prefeitura de Natal. Portanto, eu não participei da votação em virtude de estar com o prefeito Paulinho Freire. E é importante Algumas pessoas até perguntam, mas você não votou, mas se você é contrário como prefeito ao aumento do salário do próprio prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários, por que não vetar esse aumento? Muitas pessoas fazem essa pergunta. Qual é a justificativa que você aponta? Primeiro, que eu acho que essa medida foi uma medida exagerada. Eu espero o bom senso, apesar de ser um teto, né, não significa que necessariamente o valor do salário seja este. Pode ser inferior. Eu espero que a Câmara Municipal use do bom senso diante até da dificuldade, né, que a gente vive, a dificuldade financeira que vive o município de Natal. Agora, a votação será amanhã, em segunda discussão, e independe do veto ou da sanção do prefeito. Muitos me perguntam isso, até na rua, na farmácia, no supermercado, onde quer que eu esteja. Mesmo que você quisesse proibir o aumento, não seria possível? Eu não posso, porque trata-se de um projeto de resolução. E o projeto de resolução, de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal, ele é sujeito à promulgação pelo presidente da Câmara Municipal. É uma prerrogativa do presidente determinar a sua publicação no Diário Oficial para que tenha efetividade. Ele não passa pela sanção do prefeito, sanção ou veto do prefeito. Há uma mobilização sendo feita pela vereadora eleita, já diplomada Amanda Gugel, que foi a mais votada, com aproximadamente 33 mil votos, né, para tentar barrar, fazer com que se volte atrás desse aumento. Também tem se posicionado contrária a essa situação a professora Eleika Bezerra, também vereadora eleita, e o próprio vereador Jorge Câmara, do PCdoB. Vamos aguardar o que a sociedade vai dizer, né? Se está nessa dificuldade grande para se conseguir pagar o salário sofrido dos professores, dos funcionários, como é que se vai aumentar o salário, né? O próprio prefeito está aqui explicando que, por ser um projeto específico, uma resolução da própria Câmara, não tem como intervir nisso. Mas se o povo pressionar os vereadores, pressionar a Câmara, quem sabe isso pode vir a ser revertido. Inclusive, eu defendi, Robson, que o salário dos vereadores, dos prefeitos e dos secretários e do procurador-geral do município ficasse no mínimo como está. Ficasse no mínimo como está, que realmente... Congelasse. Fosse uma espécie de congelamento aí dos salários. Foi apenas uma sugestão que hoje, na condição de prefeito, eu não tenho mais como opinar nem influir na decisão que a Câmara Municipal de Natal tomará nos próximos dias. Uma outra expectativa, né, nesse período, nessa reta final, você falou que a prioridade, né, número 1, e vai colocar isso na reunião com o secretariado, é justamente cuidar do pagamento do funcionalismo público municipal, dos terceirizados, também pagar o 13º. Mas como você pretende fazer para tentar conseguir o dinheiro que está
faltando, né? Você falou de algumas medidas criativas, eu pergunto em relação a essa área de imposto, há algum tipo de possibilidade de se mexer ou de se incentivar a que as pessoas paguem mais o imposto ou renegociem um certo imposto que esteja devendo para tentar arrecadar um pouco mais e fechar esse caixa? Exatamente, e justamente fazendo uso da criatividade, eu apresentei e lancei a ideia, duas ideias basicamente, que seria a isenção do pagamento de multas e juros de quem tem o seu IPTU em atraso. Seria um. Com isto, eu queria deixar claro para a sociedade que eu não quero estimular quem pagou em atraso. Não é este o meu objetivo. Nós estamos apenas vivendo uma situação emergencial e esta é uma forma emergencial. Apenas no mês de dezembro é que passaria a ser, teria essa isenção de juros e multas. E outra alternativa que eu também, usando da criatividade, mas eu falarei de forma rápida, o que de fato está acontecendo, é hoje o desconto. Os carnês do IPTU, pelo menos da Zona Sul e da Zona Oeste, já estão sendo distribuídos nas residências e nos prédios comerciais e eu estou estudando a possibilidade, hoje, para quem pagar antecipado, tem um desconto de 20%, eu pretendo ampliar esse desconto para 40%. No entanto, existe um entendimento foi feita uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral, onde foi dito nesta consulta, a resposta a esta consulta foi que, no sentido de que fica proibida, melhor dizendo, qualquer tipo de isenção de impostos ou de benefícios que venham a promover qualquer tipo de benefício ao contribuinte ou ao cidadão no ano eleitoral. Eu, particularmente, a minha opinião, entendo que é uma medida, eu já sabia, inclusive, só que no meu entendimento jurídico, da minha interpretação, isso valeria no período eleitoral. E se eu tivesse sido candidato a prefeito, ou se pudesse prever ou antever... Se tivesse um interesse direto. Se eu tivesse um interesse direto, se eu na campanha tivesse dito, se eu assumir a prefeitura um dia, irei isentar, aí eu estaria proibido em virtude do que entende o Tribunal Superior Eleitoral. Mas isso não ocorreu, eu não vejo nenhum impedimento legal. E há um detalhe, eu me recordo, que ele interrompendo, prefeito, veja só, há um detalhe onde nós observamos que no período, não sei se passou pelo período eleitoral, mas recentemente nós tivemos uma redução do ITIV, aquele imposto de transição intervivos, que você paga quando vai transferir o imóvel, quando vai registrar o imóvel no seu nome, fazer a escritura pública, né? E outros impostos também foram reduzidos, descontos foram dados. Não houve, até onde nós sabemos, nenhum tipo de impedimento legal, jurídico. Exatamente, não houve, inclusive esta minha medida, eu estou citando o IPTU como um exemplo, mas ela serve para todo e qualquer tributo municipal. Agora, eu tenho esse entendimento, eu não na campanha eu não fiz essa promessa, até porque não faço promessas, né? Eu costumo dizer muito isso. E nesse caso nem dá tempo, né? Nem dá tempo, né? Nem dá tempo. Nesse caso nem dá tempo. Mas é um entendimento do TSE que eu estou buscando, estou consultando, inclusive o Ministério Público, estou consultando a Procuradoria-Geral do município, evidentemente, para que nós possamos, sem criar falsas expectativas para o contribuinte, para o cidadão, esta não deixa de ser mais uma alternativa que eu estou buscando viabilizar para arrecadar mais para os cofres da prefeitura e com isso contribuir e colocar em dia os pagamentos e as despesas obrigatórias e constitucionais, porque tem as despesas constitucionais, né, que eu não tenho também como fugir, uma obrigação constitucional, além dos salários dos servidores e dos terceirizados. Nada de promessa, estamos trabalhando com os pés no chão, sem medir esforços, eu junto com os secretários, com a Procuradoria-Geral do município, e espero ao final atingir a meta. Se não conseguir, não será por falta de esforço, de dedicação e de trabalho. Temos uma pergunta, uma participação, na verdade, do Monteiro, lá de Caicó. Diz que este prefeito está mudando a política de Natal e parabeniza a sua atuação, mesmo curta. Monteiro, eu que agradeço a sua opinião. Estou nesta missão, uma missão árdua. Muitas pessoas dizem, como é que você aceitou esse abacaxi? Na medida, usam muito ou abacaxi ou essa bomba. Eu escuto isso corriqueiramente, mas na medida em que eu entrei para a vida pública, resolvi ser um homem público, eu não poderia jamais me furtar e abandonar a minha cidade num momento de dificuldade. Enfrentei este desafio e vou até o final fazendo tudo aquilo que for possível fazer, pedindo sempre a compreensão da sociedade. Quero mandar um abraço para o auditor fiscal aposentado do Estado, Miro Teixeira, que está nos assistindo. Obrigado pela sua audiência.
aqui no nosso programa Espaço Cidadão. Você pode participar conosco, manda a sua pergunta por mensagem de texto no 99827916 ou pelo Twitter no @RobsonCidadão. Sua pergunta, sugestão, comentário, aproveitando aqui a presença do prefeito de Natal, Ney Lopes Júnior. Prefeito, eu gostaria de saber, em relação à transmissão do cargo de prefeito de Natal a Carlos Eduardo, que é o prefeito eleito. Como é que será essa transmissão? Quem é que fará a transmissão? Você terá uma participação direta nisso? Como é que vai ser esse, digamos assim, esse passo a passo de transmissão de cargo? Eu devo passar o cargo para o prefeito Carlos Eduardo, ele deve tomar posse, né? Hoje, inclusive, eu tive uma reunião, inclusive, também sobre isso, embora uma reunião muito rápida, com o cerimonial da prefeitura, justamente para estabelecer como será esse processo de transmissão do cargo. É importante ressaltar de que a prefeita Micarla de Souza está afastada do cargo até o dia 31 de dezembro. A partir do dia 1º de janeiro, ela já estaria habilitada a passar, digamos assim, o cargo para o prefeito Carlos Eduardo. Como o mandato encerrou? Como o mandato encerrou, e eu tive uma informação extraoficial na Câmara Municipal, até no exercício do mandato, totalmente extraoficial, e não é nem oficial nem oficiosa, apenas em conversas eu soube que, se caso a prefeita volte, nem que seja no dia 1º, ela renunciaria ao mandato e eu continuaria no exercício do cargo de prefeito e se isto de fato se concretizar, eu estarei no dia 1º na prefeitura, no Palácio Felipe Camarão, para passar o comando da capital potiguar para o prefeito Carlos Eduardo, a quem eu desejo sucesso, muito boa sorte no exercício do seu mandato. Apesar de sermos adversários políticos, eu não sou daqueles que torcem ou desejam quanto pior, melhor. Não, eu desejo muito sucesso ao prefeito Carlos Eduardo, à vice-prefeita Vilma de Faria, aos vereadores, aos 29 vereadores, porque realmente Natal precisa de um carinho especial, porque está passando, sempre precisa, mas agora um carinho muito mais especial, um esforço e uma dedicação no sentido de recuperarmos a nossa cidade e para que as pessoas possam se sentir melhor e ter uma qualidade de vida de acordo com aquilo que é justo para a nossa sociedade. Prefeito, a Neide pergunta se será possível fazer alguma operação tapa-buraco. Será possível, estou tentando, tive com a secretária de obras, amanhã ela deverá me apresentar a situação financeira da secretaria e eu possivelmente, porque tudo depende de dinheiro, de recursos, da viabilidade financeira, mas eu solicitei à secretária de obras que fizesse um levantamento para que nós possamos escolher. Claro que a cidade toda não tem como, né? Nós vamos escolher os pontos mais críticos da cidade e tentarmos viabilizar as contrapartidas da prefeitura para que as ruas e as vias mais esburacadas da nossa cidade nós possamos ter uma solução dentro daquela filosofia dos recursos que são obrigatoriamente destinados para aquela realização de obras, porque eu não farei nenhum tipo de remanejamento a não ser para o pagamento do funcionalismo público. Como você falou que é a prioridade no início do programa, né? Exatamente. Participação aqui, deixa eu ver. Parabéns pelo programa, obrigado. É um prazer ver um jovem tão capacitado conduzir a nossa cidade, mesmo que por poucos dias. A Lúcia Vasconcelos parabeniza e deseja boa sorte. Lúcia, muito obrigado. Agradeço a sua opinião. Lembra o pessoal que às vezes telefona por engano, é só mensagem de texto para o celular, não dá para assobiar e chupar cana. Como é que eu vou atender aqui? Então manda mensagem para o seu celular, para o nosso celular aqui, que a gente vai fazer a sua pergunta, você que está em casa, né? Muita gente aqui telefonando, mas é só por mensagem de texto ou pelo Twitter no @RobsonCidadão. Prefeito, nosso tempo está quase chegando ao fim. Eu gostaria que você pudesse nos falar, já nesse momento final, né, o que fará com que você sinta-se ao final dessa gestão, mesmo relâmpago, com o dever e com a missão cumprida. Certamente, Robson, estou insistindo na tese do pagamento por uma questão de justiça. Por uma questão de justiça no pagamento do funcionalismo público e dos terceirizados. Esta é uma missão difícil, é uma missão árdua. Não estou prometendo, estou buscando soluções. Se eu conseguir, pelo menos
viabilizar 70%, 80% destes pagamentos, eu certamente sairei com a sensação do dever cumprido. Caso não consiga, me esforcei. O pouco que pude fazer, o que poderei fazer, agora com um tempo menor ainda, eu certamente farei. Mas este é realmente o meu objetivo. Além de outras medidas, né, que digo, a prioridade é o funcionalismo, mas amanhã na reunião com os secretários eu devo estabelecer, dependendo da situação financeira de cada secretaria, eu devo estabelecer determinar algumas medidas junto com os secretários para contribuir ainda mais com a nossa cidade. O meu desejo é fazer com que as pessoas possam passar a ceia do Natal com o seu dinheirinho no bolso, junto com a sua família. Eu sou absolutamente sensível a este problema e estou fazendo de tudo para poder resolvê-lo. Muito obrigado, prefeito de Natal, Ney Lopes Júnior, pela sua participação. Eu agradeço, Robson, mais uma oportunidade que você me dá, e eu digo aos seus telespectadores, quem quiser entrar em contato comigo, tem o meu e-mail, neilopesjunior@neilopesjunior.com.br, tem o meu Twitter também, @neilopesjunior. Estou dizendo isso porque tem o Facebook também. Eu tenho recebido muitas sugestões dos cidadãos natalenses através das redes sociais. Por exemplo, nós estamos com o mutirão da limpeza na cidade, que esse final de semana, até na quarta-feira, pode até convocar a população a participar voluntariamente. Sim, a participar. Né? Até quarta-feira estará na Zona Norte, depois vamos para a Zona Oeste e Zona Sul. Em algumas localidades onde a situação é mais crítica, eu recebi sugestão justamente dos cidadãos que entraram em contato comigo através das redes sociais. Portanto, eu convoco a sociedade a me ajudar realmente, a me ajudar a terminar a administrar a cidade com a sua contribuição, com a sua crítica, com a sua sugestão, né, dentro destas prioridades que eu estabeleci nesse curto mandato que passei à frente da Prefeitura de Natal. A sua participação é muito importante, eu levarei em consideração, como levei a de vários outros internautas e levarei a dos telespectadores aqui do programa Espaço Cidadão. Muito obrigado pela sua participação. Ficamos por aqui e daqui a pouco, depois do intervalo comercial, vamos conversar com o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, a ABCC, Itamar Rocha. Até já.